Olá, sejam bem-vindos a esta nossa exploração de ideias. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar sobre esses temas que mexem com a gente, né? Hoje o nosso papo vai ser sobre um editorial bem instigante lá do Quantum Docs, sabe? Aquela publicação online que explora consciência, metafísica, sempre com um olhar meio quântico. O título é A Porta que se Abre. Isso, exatamente. É um texto que convida a gente a pensar fundo sobre uma coisa muito comum, né? Aquela sensação de estar travado, parado, enquanto tudo, o universo, a gente por dentro, está se mexendo o tempo todo. Pois é, e a nossa ideia aqui é desvendar um pouco esse texto, falar dessa inércia aparente que o editorial até chama de sintoma de paralisia mental, sabe? E contrastar isso com o fluxo do universo. E também sobre as infinitas portas, as possibilidades que estão aí, né? E como a gente busca as chaves para abrir essas portas. Isso. A gente vai analisar essa metáfora das portas, do tal chaveiro que o texto fala, e como isso se conecta com princípios universais de agir e receber, né? Causa e efeito. É uma jornada para despertar nosso poder de escolha, de sair do lugar. Vamos nessa. Vamos lá. Então, começando por essa ideia da inércia. O editorial descreve esse estar parado, né? Um certo conforto que aquieta a gente, mas que, segundo o texto, deixa a gente vulnerável. E diz que é uma paralisia mental, algo que não combina com a dinâmica do universo. Como é isso? Olha, o mais fascinante, e aí está o paradoxo que o texto mostra, é que essa segurança de ficar parado, ela é artificial. É tipo uma ilusão, sabe? Uma ilusão. É, porque o editorial sugere que o fluxo real do universo, a mudança constante, isso sim é a norma. Ele até usa uma imagem bem forte, uma onda colossal de atividade sísmica inteligente. Uau! Que assim, não tem jeito, ela vai romper qualquer estado de imobilidade que a gente tente forçar. Atividade sísmica inteligente. Quer dizer que não é uma mudança caótica, tem uma inteligência por trás na visão do texto. Exatamente. Não é só força bruta, é um movimento com propósito, entende? Que faz parte da própria estrutura da realidade que eles descrevem ali. E o ponto crucial é, esse fluxo não é só externo, não está só lá fora. Ele está pulsando dentro de cada um de nós. Ah, entendi. Então tentar ficar parado não é só resistir a uma força de fora, é ir contra a nossa própria natureza interna. É uma dissonância, sabe? E o texto fala que essa inércia, essa tentativa de ficar parado, ela é meio que sustentada por um programa rígido. Ideias, paradigmas, crenças. Mas aí diz que essa paralisação é só por um tempo, porque a tal onda é inevitável. Então qual a consequência de ficar preso nesse programa rígido? A consequência, como o texto coloca, é que a pessoa vai ser movida de qualquer jeito. A onda vem, não tem escapatória. A questão que o editorial levanta é como essa pessoa prefere se mover. Quer ser carregada passivamente, sabe? Talvez até de um jeito meio turbulento, como se fosse uma tempestade mesmo. Ou prefere, acordar para a situação e assumir algum controle. Um controle consciente dos seus movimentos dentro desse fluxo todo. E é aí que entra a percepção das possibilidades. Tipo, abrir os olhos para o que está em volta. Exatamente. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Porque o texto argumenta que, a cada instante, a cada milésimo de segundo, estão fluindo infinitas possibilidades. Perceber isso já é o primeiro passo para sair da reação passiva. Não é só ver opções, então. Não é só ver um cardápio de opções. É reconhecer o poder que a gente tem de escolher ativamente uma direção a cada momento. É fundamental. Então a diferença seria entre, sei lá, ser levado pela correnteza ou aprender a usar um remo, a navegar. Perfeito. É a diferença entre seguir o programa rígido, aquelas crenças que limitam os caminhos que a gente nem questiona mais, e a capacidade de, conscientemente, escolher um rumo novo. É como desligar o piloto automático da nossa mente, sabe? E assumir o comando, mesmo que o mar esteja agitado. Para deixar isso mais claro, o editorial usa uma analogia visual bem forte, né, que vem do filme The Matrix. Pode descrever pra gente? Ah, sim, aquela imagem é ótima. É um corredor que parece não ter fim, sabe? Infinito. E ele tá cheio,
lotado de portas. Incontáveis portas. Imagino a cena. Aí a pessoa tá lá nesse corredor, sentindo uma necessidade, talvez até uma urgência, de entrar em alguma daquelas portas. Ela sente um impulso de bater, mas, ao mesmo tempo, a dúvida atrasa ela. Será que eu posso? Tenho permissão? Alguém vai abrir para mim? O texto até fala da centelha interior. Que seria essa nossa essência, uma intuição profunda, que, segundo o texto, já sabe que a resposta não vem de fora. Que ninguém vai abrir a porta para ela. Exatamente. Essa analogia explora muito bem a nossa hesitação, né? A dúvida sobre a própria capacidade, o merecimento. Será que eu sou digno de abrir essa porta? E a tendência que é muito comum de ficar esperando uma validação externa, uma permissão que, na maioria das vezes, nunca chega do jeito que a gente espera. E o editorial sugere que esperar é furada, né? É cair na armadilha da paralisia. Pois é, a centelha, essa sabedoria interna, já tem essa clareza, mesmo que a mente consciente ainda esteja duvidando, sabe? Isso levanta uma questão que o texto parece tocar. O que impede a gente, então, de simplesmente ir lá e bater na porta que a gente sente que é a certa? É só medo, falta de confiança? Ou tem mais coisa aí? O editorial sugere que sim. Esses são fatores importantes, medo do desconhecido, dúvida na própria capacidade, mas a raiz parece estar mais nessa busca por validação externa, sabe? Em não reconhecer a nossa própria autoridade para agir. É acreditar que a gente precisa de alguém ou algo lá fora para dar a chave ou abrir a porta. E aí o texto propõe uma solução interna. Que seria a busca pelo chaveiro. Exatamente. A solução que ele apresenta é encontrar essa figura, que é metafórica, claro. O chaveiro. Ele é descrito como aquele que tem acesso a todas as chaves de todas as portas desse corredor infinito. Mas não é simples encontrar esse chaveiro, né? O texto faz umas perguntas. Sim, perguntas cruciais. A pessoa conhece esse chaveiro intimamente, sente que tem permissão para acessar ele, confia nele, assim, de verdade, incondicionalmente. E o texto reforça que precisa de uma convicção mental e cardíaca positiva para conseguir esse encontro. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é só um processo da cabeça, intelectual. Precisa de um alinhamento, sabe? Pensamento e sentimento juntos, uma confiança profunda que vai além da dúvida da razão. O chaveiro pode ser interpretado de várias formas, né? Como assim? Depende de quem está lendo. Pode ser o acesso ao autoconhecimento profundo, pode ser a conexão com uma dimensão espiritual, com o eu superior, pode ser despertar a sabedoria interior ou simplesmente conquistar a autopermissão para agir, aceitar totalmente o próprio poder, a própria agência. E por que seria um triunfo para poucos encontrar esse chaveiro e pegar as chaves? Parece algo tão essencial. Talvez porque exige essa confrontação direta com as nossas próprias dúvidas, né? E superar essa dependência de validação externa. É um ato de assumir 100% de responsabilidade pela própria jornada. Parar de esperar que os outros resolvam ou abram os caminhos para a gente. É sair da espera passiva, então. Sair daquela hesitação no corredor e buscar ativamente os recursos e as permissões dentro da gente. É reivindicar o próprio poder. Ok, então tá. A pessoa encontra o chaveiro, recebe as chaves, o que acontece depois? Como isso muda a dinâmica lá no corredor das portas? Ela tem a permissão interna para agir. O ato de escolher conscientemente uma porta, aquela que ressoa com a intenção dela, e finalmente bater, esse ato é o catalisador da transformação. Tem uma frase forte no editorial sobre isso, né? Tem sim. Quando se bate na porta e a porta abre, as milhões de possibilidades agora tornam-se probabilidades. Vamos explorar isso. De possibilidades para probabilidades. Por que essa mudança de palavra tão importante aqui no contexto do editorial? É crucial. Marca a passagem do reino do potencial abstrato, infinito, para o campo do concreto, do direcionado. Sabe, infinitas possibilidades podem até paralisar a gente. Muita opção, nenhuma ação. Faz sentido. Mas quando a pessoa com a chave na mão, que é a intenção clara, a permissão interna, escolhe uma porta e age, bate, ela está canalizando a energia dela, o foco. Essa ação transforma uma possibilidade meio etérea num caminho provável. Algo com substância, com potencial de se manifestar na realidade dela. Então, a ação focada é que dá forma, dá direção para a energia.
Transforma o vago em algo viável. Exatamente. A pessoa deixa de ser só espectadora passiva diante daquele mar de potenciais e se torna um agente ativo, um co-criador que seleciona e investe energia num caminho específico. A escolha e a ação direcionada são fundamentais para navegar esse corredor infinito de um jeito eficaz, segundo a lógica do texto. Não é mais sobre o que poderia ser. Isso é sobre o que eu estou escolhendo construir ou explorar agora. Mas aí vem outra questão prática que o texto também parece abordar. Num corredor com infinitas portas, mesmo com as chaves na mão, como a gente sabe qual porta escolher? Qual porta bater? Olha, a resposta do editorial para isso não está numa técnica externa, num mapa. Está numa conexão mais profunda. Uma conexão com o funcionamento do universo, ou o que ele chama de fluxo do todo. O fluxo do todo. A ideia é que se a pessoa está alinhada internamente, sabe, se ela está vibrando em sintonia com esse fluxo maior, a porta certa vai se apresentar. Ou a intuição vai guiar para a escolha certa, na hora certa. A porta certa se abre como resposta à ação alinhada. Isso me lembra muito alguns ensinamentos espirituais antigos. O próprio editorial cita uma passagem bem conhecida da Bíblia, né, de Mateus. Sim, ele cita Mateus 7,7,8. Peça e será dado, busque e encontrará, bata e se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate se abre. O editorial usa essa citação para ilustrar o que ele chama de sincronia perfeita entre o bater na porta e o abrir a porta. Ah, então não é coincidência? Não. Seria uma lei, um princípio de como a realidade funciona quando a gente está em sintonia. E essa sincronia perfeita seria então a manifestação desse fluxo do todo? Exato. O texto sugere que uma consciência una, quer dizer, uma mente e um coração alinhados com esse fluxo universal, ela intuitivamente sabe quais portas são importantes para a jornada dela e quando é a hora certa de bater. Entendi. Isso é apresentado não como sorte, mas como um conhecimento que vem dessa conexão. Uma regra universal que, segundo o texto, transcende os paradigmas limitados que a gente costuma ter aqui na Terra. A ação não é aleatória, ela é informada por essa inteligência maior do fluxo. Então o processo todo, segundo o editorial, não é só achar o chaveiro e pegar chaves. É também cultivar essa sintonia interna para saber usar as chaves do jeito certo, escolhendo as portas certas na hora certa. Exatamente. A ação de bater é essencial, sem ela nada acontece. Mas a qualidade dessa ação, a eficácia dela, o alinhamento com a evolução pessoal, isso depende dessa sintonia com o fluxo do todo. É a combinação da agência pessoal, ter as chaves e escolher bater, com a sabedoria intuitiva, saber qual porta e quando. É isso que permite navegar o corredor infinito de forma significativa. Muito interessante. Se a gente fosse resumir a mensagem principal que o Quantum Dogs parece querer passar com a porta que se abre, qual seria? Olha, eu acho que a mensagem é um chamado bem forte para a gente despertar daquela inércia inicial, sabe? Da paralisia mental. É um convite para reconhecer ativamente esse campo infinito de possibilidades que está aí, nos cercando a cada instante. Uhum. E mais que isso, é um chamado para buscar dentro da gente mesmo as chaves, a autopermissão, a sabedoria, a confiança que são simbolizadas pelo chaveiro. E, por fim, é um comando para agir. Escolher conscientemente e bater nas portas que representam a nossa evolução. E fazer isso em sintonia com o fluxo maior do universo. Então um argumento bem forte pela autorresponsabilidade, pela ação consciente, a ideia de que a mudança que a gente busca fora começa com essa decisão interna de pegar as chaves e dar o primeiro passo em direção à porta. Sem dúvida. E tudo isso baseado na ideia de que a gente não está isolado, separado desse fluxo universal. Nós somos partes integrantes e ativas dele. Nossa capacidade de navegar e criar dentro desse fluxo depende dessa consciência e dessa ação alinhada. Para a gente fechar nessa conversa, o editorial deixa uma ideia bem poderosa. As portas do infinito sempre estarão esperando pelo seu toque ou pela sua chave. Isso leva a gente para uma reflexão final, né? Sim, com certeza. Se essa ideia do editorial for verdade, né? Que as oportunidades, os potenciais, as portas estão sempre lá, disponíveis,
O que será que impede, na prática, no nosso dia a dia, que mais toques sejam dados nessas portas? Que mais chaves sejam usadas? Boa pergunta. Seria só, como o texto sugere, a nossa hesitação em buscar o chaveiro interior? Em reivindicar a nossa própria autoridade e permissão? Ou será que talvez exista algo na própria natureza de certas portas, talvez aquelas que representam mudanças mais profundas, desafios maiores, que a gente frequentemente escolhe, consciente ou inconscientemente, não perceber, não chegar perto ou não confrontar, mesmo já tendo a chave na mão? Fica aí para a gente pensar, né? Excelente provocação para a gente continuar refletindo. Bom, chegamos ao fim desta nossa análise do editorial A Porta que se Abre. Muito obrigada a todos pela audiência e pela conexão conosco nesta exploração. Foi um prazer, pessoal, compartilhar essas ideias. Se elas fizeram sentido, despertaram alguma curiosidade, a gente convida vocês a continuar acompanhando o trabalho do Quantum Docs. Sigam lá nas redes sociais em @QuantumDocs. Isso mesmo. E para mais conteúdo, informações, artigos e outros editoriais como este, visitem o site go.quantumdocs.space. Até a próxima!